Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, eu te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. E eu te convido hoje a abrir a sua Bíblia em primeiro lugar, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que está escrito assim: Pois vocês conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus Cristo, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder, ele abriu mão da sua majestade, ele abriu mão de todas as regalias que possam existir no mundo espiritual para se tornar um ser humano, para demonstrar o amor radical, o amor incondicional de Deus por causa da humanidade, pela humanidade. Em Jesus Cristo nós encontramos a maior expressão do amor incondicional de Deus. Jesus Cristo ele deixou toda a sua glória para trás, com o objetivo de nos salvar dos pecados, nos salvar da condenação eterna e nos reaproximar de Deus, nos trazer de volta essa conexão que o véu fazia separação, que o pecado nos expulsava da presença do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele abriu mão de tudo para nos salvar, para nos libertar, para nos dar oportunidade que só ele, sendo puro, imaculado e se entregando voluntariamente, poderia pagar o preço do resgate por nós. E o amor de Jesus entende-se todos que se aproximam dele. Você só consegue sentir o amor de Jesus, você só consegue sentir a presença de Jesus, você só consegue sentir a plenitude em Jesus e a identidade de Jesus na sua vida quando você se aproxima dele. Todos aqueles que se aproximam de Deus conseguem sentir o amor de Deus. E isso é independente de classe social ou qualquer tipo de argumento que nós queiramos usar. Ricos, pobres, alegres ou tristes, com muito ou com poucos pecados, de todas as nacionalidades, de todas as culturas, Jesus Cristo, ele se entregou por todos que querem, que aceitam e que tomam propriedade daquilo que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, ele quebrou todas as barreiras de inimizade para nos unir ao Senhor nosso Deus e Pai. Jesus Cristo, ele quebrou os grilhões, ele rasgou o véu do templo. E tudo aquilo que fazia separação entre nós e Deus foi derrubado por causa da obediência, do amor e daquilo que Jesus Cristo entendia como valor que nós, seres humanos, temos diante de Deus. E Jesus Cristo, ele nos desafia a viver a vida da mesma forma, amando a todos radicalmente e levando essas pessoas até Jesus Cristo, para conhecerem elas através da nossa conduta, através da nossa postura, através da nossa maneira de vivermos. 1 João capítulo 4, versículo 10 está escrito: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus, ele transcende o nosso entendimento humano. Nós talvez jamais deixaríamos a nossa satisfação, o nosso bem-estar para entregar algo a alguém. Ainda mais se esse alguém fosse um inimigo, ainda mais se esse alguém fosse uma pessoa raivosa, ainda mais se esse alguém fosse uma pessoa que aos teus olhos não tem valor. Então imagina você deixar riqueza, tesouros, poder, você deixar tudo, você largar tudo e você sair perambulando com a roupa do corpo, sabe, dependendo de outras pessoas, mas levando a palavra de Deus. Você faria isso? Jesus Cristo, ele fez isso. Por amor a nós, ele largou toda a sua glória, ele abriu mão de todos os tesouros celestiais
visando que eu e você seríamos um tesouro celestial muito maior, muito mais importante para Ele e para Deus Pai e para o Espírito Santo. E por isso, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles trabalham em conjunto para sempre estar nos levando para perto dele, para a presença dele, para que nós possamos abandonar essas coisas que às vezes para nós é tão importante e que para Jesus Cristo foi despojado por ele, foi deixado por ele. A Bíblia nos revela que ele deixou a sua glória para estar conosco. Ele se despiu da sua glória, como se ele tirasse a roupa dele, a glória dele, a essência dele, celestial. Para quê? Para poder resgatar a mim e a você por causa do amor. Se hoje Jesus Cristo pedisse para você abandonar um vício, por exemplo, você conseguiria por amor a Ele? Se Jesus Cristo pedisse para você abandonar um hábito que é comum para você e você pratica todos os dias, você conseguiria largar por causa de Jesus? Jesus Cristo, ele deixou a sua glória, deixou todo o seu poderio, deixou toda a sua grandeza para nos reconciliar com o Senhor. O que nós temos deixado para estarmos verdadeiramente nos lançando na presença do Senhor? O amor de Deus, ele transcende o nosso entendimento humano, limitado, finito, sim. Nós temos um fim de pensamento, um fim de ideologia, um fim de linha de pensamento. Mas o amor de Deus, ele é infinito. A gente não consegue compreender. Ele nos amou primeiro antes de qualquer ação da nossa parte, antes de qualquer reação da nossa parte, antes de nós mesmos aceitarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele já nos amou e já deu o primeiro passo. O sacrifício na cruz de Jesus Cristo por nós é a prova suprema desse amor sublime, que oferece perdão, reconciliação, libertação, transformação, identidade e aproximação a Deus. Ele não nos pede sacrifício, ele só nos pede entrega, reconhecimento. E que a gente aceite o sacrifício que ele fez por nós. Portanto, o nosso amor a Deus é uma resposta à graça do Senhor. Não uma tentativa de merecer essa graça, merecer esse amor, merecer um reconhecimento, mas é a nossa prova de que nós recebemos e que nós reconhecemos a grandeza do amor dele, a grandeza do sacrifício dele, a grandeza da misericórdia dele para conosco. Isso nos ensina a amar os outros e a nós mesmos com generosidade, compaixão, reconhecendo que somos todos pecadores, dependentes sim da misericórdia de Deus, do amor, da paz, da tranquilidade, da não acusação. O verdadeiro amor cristão, ele começa com um amor que Deus nos mostrou, nos inspirando a compartilhar esse amor com o mundo, nos inspirando a compartilhar esse amor conosco mesmo. Porque às vezes nós até acreditamos que Deus nos amou, que Deus entregou o seu único filho por nós. Mas muitas vezes quando nós precisamos nos amar e mostrar essa misericórdia por nós mesmos, nós não conseguimos isso. Sabe, às vezes é fácil amar um cônjuge, é fácil amar os filhos, mas às vezes é difícil amar a nós mesmos. Por quê? Porque nós queremos ser perfeitos. E quando nós nos deparamos com a realidade de que nós somos imperfeitos, nós precisamos nos acolher, nos abraçar, nos amar, nos perdoar, sabe? Nos levar para mais perto do Senhor e revelar esse amor do Senhor para nós mesmos. Então pare e pense hoje. Você acredita no amor de Deus, na entrega de Jesus Cristo por você? Se o Senhor te pedisse para você abandonar alguma coisa hoje, você conseguiria abandonar por causa do amor de Deus por você, porque Ele te amou primeiro?
E se Deus pedir para você se amar, se cuidar, se proteger, se acolher, entregar para você aquilo que Ele já te entregou, você mesma, você mesmo, você conseguirá fazer isso? É um tempo onde nós precisamos olhar para nós e ver se nós estamos refletindo mesmo o amor de Deus. Porque às vezes a intolerância que nós temos, a aflição, a dor, a tristeza, a falta de perdão, não é contra as outras pessoas, mas é contra nós mesmos. Às vezes nós mesmos deterioramos a nossa imagem, nós mesmos falamos mal de nós mesmos nos agredimos com palavras, sabe, com ações, nos deixando sempre em último lugar, amando mais as outras pessoas do que a nós mesmos e a Deus. E achamos que isso vai alegrar o coração de Deus, mas não, isso não vai alegrar o coração de Deus. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 8, 9, está escrito: Deus ele se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza vocês se tornem ricos, abundantes. E aqui eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando de pertencimento. Quando você conhece o amor de Deus, você consegue entregar para você todo esse amor que Jesus Cristo manifestou ali na cruz. Manifestou para que eu e você pudéssemos viver esse amor verdadeiro, esse amor genuíno, esse amor que mostra o valor que nós temos dentro de nós. Nós somos como um vaso de barro, ok, pecadores, mas dentro de nós existe um tesouro que valor nenhum financeiro na face da terra tem o poder de cobrir esse preço, esse valor. E é a presença do Espírito Santo em nós. Como eu disse, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles trabalham por nós em todo o tempo. Deus trabalhou numa época, Jesus trabalhou na outra e o Espírito Santo continua trabalhando até hoje dentro de nós, nos levando e nos trazendo esse entendimento de que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E o amor dele nos libera a viver a prosperidade, a riqueza, a essência da presença dele em nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, louvar e bendizer ao Senhor, porque o Senhor, sendo, Pai, governante, poderoso, tendo toda a sua glória, o Senhor deixou toda a sua glória para nos salvar, para revelar o amor de Deus através da sua entrega, através da sua obediência, através da sua renúncia. O Senhor renunciou à sua própria vida, como está escrito. O Senhor, ninguém tomou a sua vida, mas o Senhor entregou a sua vida por nós. E por isso nós estamos alegres, nós estamos contentes e nós estamos gratos porque nós podemos sentir e viver esse amor. Que nós possamos, Pai, cumprir a Tua palavra que diz que o segundo mandamento é amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento, e o segundo é amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Que nós possamos entender que toda a barreira da falta de amor, da falta de união, da falta de compreensão, da falta de acolhimento foi quebrada, foi desfeita pela entrega do Senhor naquela cruz. Que nós possamos, Espírito Santo de Deus, nos entregar a esse amor, receber esse amor e nos deleitar nesse amor, nessa entrega incomparável, radical e inconfundível que o Senhor fez por nós, ó Deus. Nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer. Nos ensina a nos amarmos como o Senhor nos ama, a nos valorizarmos como o Senhor nos valoriza. Nos ajuda também a abrir mão de tudo aquilo que tem nos aprisionado longe da presença, do amor, da fé e da esperança ao Senhor. Que nós possamos ser livres de todos os grilhões que nos aprisionam em vícios, em ações, em atitudes, em hábitos que nos afastam da Tua presença. Que nós possamos em todo o tempo ser libertos pelo Senhor e elevados para mais perto da Tua presença. Por causa desse amor tão incondicional, declarado, confessado
e selado naquela cruz por nós. Assim, Pai, nós te agradecemos e entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fique com Deus e um grande abraço.